Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Anderson Araújo Alves. Nós estamos aqui com duas pessoas aqui para a gente gravar, é Regina e Raquel. Nós somos do curso de docência no EPT. Nós somos da turma de Nova Venécia. Eu bolei tudo. Pode falar de novo. Vai, Depois pode ir, eu depois a gancho gente dessa vai parte. Depois eu corto. Tá bom, vamos lá de novo. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre desenvolvimento humano, aprendizado na vida adulta, né? Analisando uma teoria histórico-cultural, contribuindo para combater da ideia de adultos e idosos têm menos capacidade de aprender. Nós somos da pós-graduação em docência, em EPT, do Instituto Federal, IFES, do Polo de Nova Venécia, e hoje eu estou aqui com duas pessoas. Meu nome é o Anderson Araújo Alves, e a Regina e a Raquel irão se apresentar agora. Boa tarde, meu nome é Regina Maria da Silva Souza, e estou aí juntamente com os meus colegas apresentando, né, debatendo, refletindo sobre essa importante temática. Eu sou Raquel Oliveira Gonçalves, né? E aí vamos estar juntos debatendo, né, como a Regina falou, sobre o desenvolvimento humano e a aprendizagem na vida adulta. Então, a nossa pergunta para a gente começar hoje é: o desenvolvimento humano tem um ponto final? E como sabemos, né, como o Anderson está questionando, claro que não. O ser humano está aprendendo desde que nasce até o momento em que ele morre. Então, existem diversas fases do desenvolvimento humano, mas todas elas importantes e específicas para o aprimoramento do ser humano. Então, segundo a teoria histórico-cultural, né, ela foi desenvolvida por Vygotsky. O desenvolvimento humano não acaba na infância nem na juventude, ele continua durante toda a vida, porque o ser humano está sempre em interação com outras pessoas, com novas culturas, né, que possibilita ele aprender todo dia mais um pouco. Exatamente, e isso é muito importante, né? Porque a teoria, ela entende que o sujeito se constitui historicamente e socialmente também, né? Ou seja, as nossas capacidades psicológicas, elas se desenvolvem nas relações sociais, no trabalho, nos estudos e nas experiências culturais. E esse pensamento, né, está relacionado à vivência que a pessoa tem na comunidade. Então, envelhecer não significa perder automaticamente a capacidade de aprender. Existem mudanças biológicas, é claro, mas elas não determinam o fim do desenvolvimento humano. Exatamente. Muitas vezes, a sociedade ela reduz o envelhecimento apenas aos aspectos biológicos e ignora fatores sociais e culturais que influenciam no aprendizado. E aí a gente passa por uma nova pergunta: o estudante adulto consegue aprender conteúdos complexos? Exatamente, né? Uma outra questão muito importante, né, sobre a pergunta: os adultos conseguem aprender conteúdos complexos? Com certeza, né? Exatamente isso aí a gente vai estar verificando agora ao longo das perguntas aí. Como a Raquel disse, a teoria histórico-cultural afirma que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Isso significa que, quando o adulto participa de processos educativos e recebe mediação adequada, ele pode desenvolver novas capacidades intelectuais. Daí a importância de continuar sempre aprendendo. Ele fala sobre a zona de desenvolvimento, que mostra que as pessoas conseguem avançar em seus aprendizados com apoio, orientação, interação social, ou seja, ele não está sozinho nesse aprendizado, né? Ele tem um apoio, orientação, e essa toda uma interação social que são capazes de levá-lo a continuidade do aprendizado, né?
Exatamente, isso vale para qualquer idade, né? Adulto, idosos, eles podem aprender matemática, tecnologia, leitura críticas, línguas e muitos outros conhecimentos, quando têm acesso ao ensino e às condições adequadas, né? Porque eles são plenamente capazes de desenvolver novas habilidades e participar ativamente da sociedade, né? Como um todo. É, e além disso, né, os adultos trazem experiências acumuladas ao longo da vida. As vivências no trabalho, na família, na sociedade também contribuem para o processo de aprendizagem. Então, ele traz consigo uma bagagem muito grande de aprendizado que vai ser útil para as aprendizagens futuras. Isso aparece muito na educação de jovens e adultos, né, a EJA, porque muitos estudantes eles retornam à escola depois de um longo tempo afastado e conseguem concluir seus estudos, fazer faculdade, transformar suas trajetórias, mesmo já tendo decorrido um grande espaço de tempo, né? E aí a gente pensa agora na concepção sobre o envelhecimento presente na imagem, né? Como que se dá essa concepção do envelhecimento? Porque, na verdade, né, aquela imagem que foi proposta, né, na atividade que nós estamos aqui discutindo juntos, nós percebemos uma visão preconceituosa, né, total, sobre o envelhecimento, né, porque existe a ideia que o idoso ele teria dificuldade para aprender por causa da idade, né, É, que nós vimos na imagem. isso. E esse pensamento aí que discrimina, né, ele está relacionado ao etarismo. E é o preconceito baseado na idade. Muitas vezes, o envelhecimento é associado à incapacidade, à lentidão e à limitação intelectual. E o que não é verdade, né? A gente sabe que muitos idosos, eles são capazes, muito capazes de aprender e se desenvolver ainda mais, mesmo com a idade avançada. Então, essa postura tem que ser mudada urgentemente no nosso país, porque futuramente nós seremos um país de muitos idosos, né? Exatamente, porque essa imagem, ela traz aí ela é bipolarizante, né? Que traz o ensino como se ele fosse só apenas biológico, fazendo totalmente dos fatores sociais, culturais e educacionais que envolvem o aprendizado, né? Exatamente, porque muitas dificuldades atribuídas aos idosos, porque explica perdão, estão relacionadas à falta de acesso histórico à escolarização, às desigualdades sociais e à exclusão educacional. Ou seja, a gente entende que o idoso ele já traz, né, como nós estamos discutindo aqui, ele já traz uma bagagem, né, de experiências vividas, né, ao longo da sua vida, e aí a gente tem que pegar essa bagagem e contribuir muito mais. Eles são capazes, sim, de aprender conteúdos complexos, né? Quer dizer, né, ou seja, não é só a idade por si só que impede a aprendizagem, né? O problema muitas vezes está nas condições sociais, nas oportunidades que essas pessoas tiveram ou não ao longo da vida. Então, a questão da idade não é somente o empecilho para a aprendizagem, existem muitos outros. Isso. E aí, para a gente continuar desenvolvendo o tema, eu trago mais uma pergunta, que é como a teoria histórico-cultural problematiza essa ideia, né? A teoria histórico-cultural, ela nos ajuda justamente a superar essa ideia da incapacidade natural de aprender na vida adulta, né? Exatamente. Isso acontece porque a teoria ela entende que o desenvolvimento psíquico depende das interações sociais e das mediações culturais. Inclusive, eu quero colocar aqui também que Vygotsky, como nosso colega também já falou, que ele defende que o desenvolvimento ele ocorre por meio de interação social e da mediação cultural também, exatamente como nós estamos discutindo aqui, né? Ou seja, enquanto ele está inserido nas atividades sociais, ele continua se desenvolvendo. Ele está ali na sociedade e está se desenvolvendo, e está em desenvolvimento, né? Então, esse conceito, como disse a Raquel, ele o conceito de mediação é central. Nós aprendemos por meio da linguagem, da convivência com as outras pessoas, com os professores, com os colegas, com livros, com as tecnologias e instrumentos culturais.
Então, nós vivemos num mundo de aprendizagem, e a mediação é a forma mais eficaz para que essa aprendizagem aconteça. E essas experiências, na verdade, elas favorecem o desenvolvimento, né, das chamadas funções psicológicas superiores, né, como a memória voluntária, a atenção consciente, né, o pensamento abstrato e o raciocínio crítico, né, elas, na verdade, essas experiências vêm somar, né. Exatamente. E outro conceito aí importante que a gente pode verificar aqui é o da atividade guia, né? Em cada período da vida existem atividades principais que impulsionam, né, o desenvolvimento. Na vida adulta, o trabalho, os estudos, as relações sociais, elas podem ocupar esse papel. Isso. Então quer dizer que o ser humano, ele está aprendendo durante todo o período de existência dele. E também na velhice, na vida adulta e na velhice, porque o sujeito continua participando da cultura e construindo novos conhecimentos. Então, ele estando dentro de uma cultura, ele está em constante aprendizado, né? Isso, e para a gente pensar aqui, trazer, né, um pensamento sobre qual o papel, né, dessas experiências sociais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, o papel das experiências sociais e da escolarização, né? As experiências sociais, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento humano, né, e não podem ser desprezadas essa experiência, toda a experiência social. Então, na verdade, um pouco mais de idade vai nos trazer uma experiência ainda maior, né? Quanto mais a pessoa participa das práticas sociais e culturais, maiores são as suas possibilidades, né, de aprendizado. Então, assim, alarga, na verdade, o campo de conhecimento dessa pessoa, né? Exatamente. E a escolarização também é essencial, né? Por quê? Porque ela permite o acesso do conhecimento científico. Como nós falamos aí, todo o podcast, vocês vão perceber que ele já traz uma bagagem, ele já está inserido numa sociedade, tem uma cultura, então ele está em desenvolvimento, mas aí a escolarização também é importante, né? Porque ele vai, a partir daquela bagagem que ele já tem, ele vai ter o conhecimento científico, né, produzindo historicamente pela humanidade, né? Ou seja, nós precisamos também ter consciência que é essencial a escolarização. Isso. Por isso, negar oportunidades educacionais aos adultos e idosos é limitar o desenvolvimento do ser humano, né? E dessas pessoas. Daí a importância das oportunidades educacionais para todos. Então, o que ele nos leva a pensar? Que a educação ela não serve apenas para ensinar novos conteúdos, né? Mas também para promover uma autonomia, participação na sociedade, desenvolvimento crítico, né? E agora, para a gente encerrar aqui, né? Eu vou chamar aqui tanto a Raquel, a Regina, para nossas considerações finais. E a gente começa pela Raquel. Raquel, dê suas considerações finais, por favor. Então, aí para concluirmos, né, a gente pode dizer que a teoria, né, histórico-cultural, como nós vimos desde lá do início, ela não termina na infância e nem na juventude, né? Ela está em constante transformação. E aí ela compreende também o desenvolvimento humano, né? Como eu acabei de dizer, como um processo contínuo, social e histórico. Isso. Então, assim, a ideia de que os adultos e idosos não conseguem aprender é um preconceito que desconsidera o papel das experiências sociais, da mediação e das oportunidades educacionais. Exatamente. Então, o aprendizado é uma possibilidade que está presente em qualquer fase da vida, né? Tanto para aquelas pessoas que tiveram a vida deu oportunidades em momentos diferentes, né? Então, quando existem condições adequadas, o ensino ele é possível, né? E qualquer pessoa pode aprender, tanto conteúdo simples quanto conteúdos complexos. E a gente viu ao longo de todo o podcast. Nós agradecemos a todos vocês por ouvirem o nosso podcast e estamos muito satisfeitos. Muito obrigado. Obrigada a todos Tchau. vocês. Tchau.